Vamos começar agora com o pastor Mariel Marra, que além de pastor da própria Lagoinha, também é advogado e é parceiro do nosso programa, sempre está por aqui conversando com a gente, esclarecendo algumas dúvidas. E sobre esse caso envolvendo o pastor André Fernandes, eu não poderia deixar de convidar o pastor Mariel para a gente conversar. Mariel, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, para a gente discutir sobre esse assunto. Já me fala aí como é que foi receber essa notícia de que o André Fernandes estaria deixando, pelo menos, a presidência da Lagoinha lá em Alphaville. Como é que isso repercutiu dentro da igreja? Obrigado, Israel, pelo convite. Prazer estar aqui com você também. Israel, foi uma surpresa, né? Nós não esperávamos por isso aí. Então, a partir do momento que você noticiou primeiro e outros passaram a repercutir esse assunto, comecei a acompanhar de perto. E aí eu percebi que realmente aquilo ali era uma realidade, e depois isso foi confirmado pela própria Lagoinha, né? Sim. E analisando até mesmo o perfil do Instagram do pastor André Fernandes, percebi também que ele tem um ministério de cruzadas evangelísticas, né? Como é que é? Agora eu esqueci o nome, mas ele tem esse ministério. Então, a partir dali eu já comecei a perceber que realmente ele iria se desligar como pastor sênior e iria dar continuidade nesse ministério, que é um ministério evangelístico, né? Que não necessariamente precisa estar vinculado a uma igreja local, né? Cuidando de uma igreja local. Para mim foi uma grande surpresa. Incendiários. Isso, exatamente. E para mim foi uma grande surpresa essa guinada, né? Essa guinada no ministério e especialmente em Lagoinha. Inicialmente, Israel, eu até fiquei bastante apreensivo em relação a como seria a Alphaville a partir daquele momento, porque Lagoinha, ela tem uma forma de gestão um pouco diferente de outras denominações. Em Lagoinha, cada Lagoinha local, né, independente de qualquer local no Brasil ou no mundo, cada Lagoinha tem a sua própria personalidade jurídica. Então, o pastor presidente, o pastor sênior, né, como a gente fala, ele é o representante daquela Lagoinha e, não raras vezes, quando um pastor decide sair da Lagoinha global, né, deixar de ser Lagoinha, como popularmente a gente fala, né, virar a placa, normalmente aquele pastor sênior, ele se desvincula e aquela Lagoinha deixa de ser Lagoinha. Isso já aconteceu várias vezes e está tudo bem, né? Não tem, cada pastor é livre para fazer isso na sua própria denominação, assim como o contrário também. Igrejas que hoje têm uma outra denominação se tornam Lagoinha, viram a placa e está tudo certo. Então, a princípio, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei apreensivo. Eu achei que a Lagoinha Alphaville, ela deixaria de ser Lagoinha, né? Então, seria muito ruim, né? A divisão, provavelmente algum escândalo diante de novos convertidos. Mas depois eu vi que, conforme o pastor André mesmo falou, né, anunciando ontem esse desligamento, entre aspas, né, porque ele continua como Lagoinha. Não houve briga, não houve divisão, então, glória a Deus, né, que o pastor André Fernandes seja abençoado aí nessa nova jornada da vida dele, nessa nova estação, nessa nova etapa. Não houve briga, não houve divisão. É difícil afirmar isso categoricamente, né, Maria? Uma vez que, você vê, o próprio André Fernandes, na parte da manhã, junto com a esposa, fizeram um discurso ali meio que de despedida e não de promoção. Até falei isso num vídeo que eu fiz recentemente. Não parecia que havia um alinhamento para aquilo acontecer e que agora ele estaria em um patamar maior do que o que ele está hoje. Mas que, na verdade, ele foi cortado de alguma coisa e levou inclusive a esposa a ficar numa situação até meio ela muito perturbada, né, conturbada na forma como ela fala do baque que ela disse que teve, ela até usou esse termo, e também não estavam preparados para aquilo. Então
Foi uma decisão unilateral do André Valadão? Israel, aí a gente já vai para um campo da especulação, porque a gente não tem informações sobre isso, a partir daquilo que a pastora Késia disse, né? A pastora Késia, ela usou exatamente esse termo, que aquilo para ela foi uma surpresa e foi um baque. Então ela foi pega de surpresa, né? Ali ela deixou claro isso, pelo menos ela. Eu não sei se o marido dela, o pastor André Fernandes, ele se encaixa nessa situação. Mas para ela, esse desligamento, essa nova etapa foi uma surpresa. E depois o pastor André Fernandes, ontem, ele pregou sobre obediência, né? E dá a entender que o que ele está fazendo não foi algo que ele desejou, mas sim que ele está obedecendo uma direção de Deus, né? Pelo menos essa é a versão oficial. E como Deus pode fazer isso, por exemplo, no caso de Abraão, né? Sai da minha terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então Deus pode nos pegar de surpresa, e graças a Deus por isso, né, Israel? Deus, ele pode nos surpreender diante do seu chamado, que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Cada virada aí da vida pode trazer uma nova surpresa. Eu entendo isso, eu entendo que não foi algo planejado, pelo menos para a pastora Késia. O pastor André Fernandes usou bastante essa ideia, né, de que ele estava ali obedecendo, até mesmo a nota que ele publicou no Instagram, ele fala de obediência. Não sei se você viu, né, Israel? Ele fala que obediência não é coragem, uma coisa assim. Ele faz uma introdução, né, sobre o que ele vai falar, e foi o que ele pregou. Então ele está obedecendo uma direção, não é algo que ele quis, que ele planejou, mas ele está obedecendo aí uma direção. E, consequentemente, essa direção de Deus tem como instrumento o pastor André Valadão, que a partir de agora é o pastor sênior também da Lagoinha Alphaville. Agora você falou uma coisa interessantíssima aí, e talvez isso seja talvez algo que vai fazer o André Fernandes, eu até imagino, se tornar maior do que já é, porque, de fato, juridicamente falando, até onde a gente sabe, ele não precisava, né? Ele era o presidente no CNPJ, então ele decidir sair de uma posição em que, em tese, não precisava, era só virar a placa, e causando, inclusive, Mariel, se isso viesse a acontecer, eu imagino, a maior divisão de toda a história da Lagoinha, né? Porque a Alphaville se tornou uma coisa realmente muito gigante dentro do próprio ecossistema da Lagoinha. E agora ele decidiu sair. Ele vai fazer o quê? Você já sabe? Lagoinha já subir, o que ele vai ficar fazendo a partir de agora, de forma oficial? Não, a gente ainda não teve essa notícia, Israel. Agora, é louvável, tá? É louvável a postura do pastor André Fernandes, porque ele, no estatuto, né? Ele é o presidente, a pastora Késia é a vice, e ali tem várias pessoas que fazem parte do conselho, né? Dentre eles a pastora Raquel Cabral, que inclusive deu aula para mim aqui no Seminário Carisma. Ele, se quisesse, ele tinha ali o poder estatutário de virar a placa. Ele poderia fazer isso se ele quisesse. Mas ele realmente decidiu deixar Lagoinha, então vai haver uma transição estatutária, né? Não sei quem que vai constar ali, acredito que o próprio pastor André Valadão. E isso foi muito bom, porque outros pastores, né, de outras lagoinhas bateram o pé e viraram a placa e vida que segue, né? Isso já aconteceu várias vezes, e especialmente a partir do momento que o pastor André Valadão assumiu, né, a partir de 2022. Então, isso eu até acho louvável da parte dele. Agora, conforme eu até falei, viu, Israel, eu vejo que o pastor André Fernandes, ele tem um chamado de evangelista, né? O chamado dele, o ministério dele é um ministério de evangelista. E
nós sabemos que evangelista, ele não tem chamado para ser pastor local. Não consegue ser pastor local. É a mesma coisa também de um pastor local querer ser evangelista. São ministérios diferentes, o apóstolo Paulo trata sobre isso, né? É um só espírito, mas não são todos apóstolos, não são todos evangelistas, não são todos profetas, não são todos pastores, não são todos mestres. E eu acho que para o pastor André Fernandes vai ser muito bom ele seguir esse ministério de evangelista. Para ele, se ele realmente iniciar esse ministério como um Billy Graham, ou atualmente até aquele bispo Bruno Leonardo, né, que faz essas grandes cruzadas evangelísticas, enche estádios, é algo que no século XXI nós hoje estamos carentes disso. Alguém pode até discordar, falar, a gente não precisa disso. Eu não vou entrar nessa seara. O que eu digo é que no século XX, este era um movimento muito forte. Tinha Billy Graham, Reinhard Bonnke, tinha muita gente que ia para esses estádios e fazia reuniões para 1 milhão de pessoas. No século XXI, hoje, a gente não tem tantas pessoas fazendo isso. É claro que ainda tem grandes cruzadas, né? Como o T.L. Osborne fazia, hoje ainda tem gente que faz isso. Mas a gente ainda não tem muitas pessoas. E como o pastor André Fernandes, ele tem exatamente esse chamado, se ele entrar, né, nesse campo, nessa seara, de realmente ir para a colheita, né, colhe as pessoas e encaminha para uma igreja local, que como ele está vinculado à Lagoinha, ele pode naturalmente encaminhar para a Lagoinha, né, para que a Lagoinha cuide e discipule essas pessoas. Eu acho isso muito positivo, tá? Até era uma crítica aos televangelistas de antigamente, porque se entendia que bastava ganhar almas, né? Então ia para a África, então fazia ali grandes pregações e milhares de pessoas aceitavam Jesus, mas não tinha um acompanhamento, não tinha um discipulado, não tinha uma igreja local que realmente daria continuidade àquele trabalho. Então uma crítica que tinha a exatamente esses movimentos de evangelismo, né, de nações, era que as pessoas aceitavam Jesus, mas ficavam naquilo ali. E, obviamente, tirava a pessoa do inferno, mas não tirava o inferno de dentro da pessoa, né? Então ela ficava como pagã, aceitava Jesus, mas continuava vivendo uma vida pagã. Se o pastor André Fernandes fizer esse trabalho, e esse trabalho vir acompanhado de uma igreja local, no caso Lagoinha, vai ser muito positivo, o reino de Deus só tem a ganhar, e aqui eu estou tratando exatamente da questão do reino, né? Isso que é importante, a gente olhar para o trabalho evangelístico e também o trabalho pastoral, todos ali andando juntos. Mas, Mariel, a gente começou a acompanhar, a gente, Fuxico Gospel, começou a buscar respostas para o motivo e logo começaram a aparecer algumas dívidas, alguns processos de execuções na justiça, como, por exemplo, uma casa que foi comprada em nome, na verdade, não foi especificamente o nome do André Fernandes e da esposa, mas exatamente esse projeto incendiários que você falou aí, no CNPJ dos incendiários, que tem o André Fernandes como sócio. O helicóptero que foi comprado para a igreja, o dono quer o helicóptero de volta, porque a igreja não está conseguindo pagar. E também tem um processo, como por exemplo, que a gente publicou também lá, uma indenização, mas é uma coisa até um pouco mais branda, né? Salvo a polêmica que causaria o caso da criança, que foi, segundo a mãe, constrangida a doar uma certa quantia, ou o seu tudo, na verdade, durante um culto de crianças lá. Mas essas dívidas que começaram a aparecer, a gente teve acesso a algumas poucas delas. Há quem diga que há muito mais. Você acha que, de fato, existe a possibilidade de Lagoinha Alphaville estar endividada e tudo aquilo que a gente vê não é exatamente assim? O Israel, pelo que a gente viu, especialmente naquele contrato
do helicóptero, né, especialmente daquele contrato, a gente vê que foi comprado um helicóptero dividido em 20 parcelas de $41 mil, e apenas foram pagas, acho que 11 parcelas, né? 11 das 20. E a partir de junho deste ano, né? O helicóptero foi comprado em julho do ano passado, então a partir de junho deste ano, as parcelas pararam de ser pagas, segundo o contrato, né? Porque eu não sei da realidade, mas segundo o contrato, segundo o processo, o que a gente tem é isso, né? Então, por que parou de pagar? A primeira resposta, e é naturalmente uma resposta especulativa, é que provavelmente não teve recursos financeiros suficientes para pagar aquela parcela, né? E a partir de junho deste ano, $41 mil hoje gira em torno de R$220 mil, né? É uma parcela salgadinha, né? Não é um tipo de dinheiro que a gente acha em qualquer lugar. Então, não é uma geladeira, né? Não é a prestação das Casas Bahia, né? não é um carro popular, né? Agora, até é importante a gente falar isso também, porque a gente fala helicóptero, mas o modelo do helicóptero é importante a gente mencionar. Você tem foto dele aí, Israel? Esse é o modelo que, inclusive, está no processo. Esse, inclusive, é o que está no processo. É exatamente esse. Isso, este é o helicóptero que foi comprado. É um helicóptero da marca Bell, modelo Jet Ranger, e o ano é 1999. Então é um helicóptero aí que já tem mais de 25 anos de uso, né? Bom, para quem entende um pouco de aviação, é o meu caso, eu entendo um pouco de aviação e eu sei que este modelo, dentro do mercado de helicóptero, este modelo não é dos modelos mais top, mais Pablo Marçal da vida, não. É um modelo mediano, tá? Como se fosse um carro popular no meio da aviação. É óbvio, Israel, que para você falar que um helicóptero desse custa $820 mil, que aí gira em torno de 4 milhões, 4 milhões e meio, não é um dinheiro que as pessoas vão falar, só 4 milhões. É óbvio que é um bem caro, ok? Mas dentro do mercado de aviação existem aeronaves que são muito, mas muito mais caras do que essa aí, né? Então, é um bem caro? Mas não dá para a gente falar que está esbanjando luxo no meio do mercado da aviação, porque definitivamente é um helicóptero velho, é um valor que dentro do mercado da aviação não é dos mais caros. Tem helicópteros mais baratos, mas esse aí também não é dos mais caros. E a gente também precisa mencionar, Israel, porque é um helicóptero de 1999. Isso significa que existem manutenções obrigatórias que o proprietário precisa fazer e que não são baratas. Se o proprietário não faz essas manutenções, ele sequer pode decolar. Então, isso gera despesa, né? Então, a pessoa que compra um helicóptero, ela precisa saber que se o helicóptero ficar parado no hangar, ali ele já está gerando uma despesa de alguns milhares de reais, tá? Porque não dá para deixar o helicóptero no tempo, né? Pegando chuva e sol. Precisa de ter manutenção. O custo desse helicóptero também, para você voar hoje um helicóptero, só de combustível, a hora de um helicóptero gira em torno aí de R$1.000, R$1.500. Então você não é o mesmo de você colocar gasolina no seu carro, né? Você já gasta bastante. O André Fernandes, salvo engano, ele não tem licença para voar, né? Ele não tem um brevet. Então, certamente ele vai ter que pagar um piloto.
Salário de um piloto hoje, se for mensal, gira aí em torno de uns 20 mil a 30 mil reais, né? Então, ter hoje uma aeronave, e eu não falo só de helicóptero, mas uma aeronave no Brasil, é extremamente dispendioso, é caro, é caro. E quando é uma aeronave mais velha, fica mais caro ainda. Então, se você me perguntar, Maria, você compraria um helicóptero desse? Eu não. Mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não compraria, exatamente por causa da despesa de manutenção que um helicóptero dessa idade ele pode gerar. Mas e por que então André Fernandes, tão experiente e certamente cercado de pessoas experientes, consultores e etc, 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 fez esse investimento com dinheiro da igreja em nome da igreja, Mariel? Não é? Israel, bom, eu não sei da necessidade dele, necessidade pessoal, né, dele como pastor, presidente de Lagoinha, Alphaville, até então, né, quando ele comprou esse helicóptero, se ele realmente tinha necessidade de ter. Porque, vamos lá, são realidades diferentes. Eu, hoje, não tenho necessidade de ter um helicóptero porque eu não faço viagens, eu não tenho agenda, né, no estado, até fora do país, né, no Brasil e fora do país. Eu não tenho essa necessidade. Mas hoje a gente tem empresários que precisam, e aí eu estou falando de necessidade mesmo, porque ele tem uma reunião numa filial ao meio-dia e 3 horas da tarde ele tem que estar numa outra cidade a 500 quilômetros de distância. Então ele precisa de uma aeronave para se deslocar e ele não pode depender da aviação comercial. Então são realidades diferentes. Eu não sei se essa era a realidade do pastor André Fernandes, tá? Porque ele, como regional ali de São Paulo e Grande São Paulo, pode ser que ele precisasse realmente ir nas cidades, né, cuidando das lagoinhas locais dentro de São Paulo. E São Paulo é realmente um estado muito grande, tão grande quanto Minas Gerais, né? Nós temos aqui em Minas Gerais cidades que estão a 600 quilômetros de distância da capital. Então, se eu fosse um pastor regional que precisasse cuidar de um estado inteiro, certamente um helicóptero não seria um mero luxo, né? Porque 600 quilômetros de distância, a gente está falando aí mais de 5 horas, 6 horas de viagem, 7 horas de viagem, né? Se fosse de carro. O helicóptero não seria um luxo nesse caso. Não sei se é essa a necessidade. Agora, fato é que há outras formas de administrar subestabelecendo sub-regionais, né? Então, se divide a região com outros líderes, delega a função, assim como foi feito lá no livro de Êxodo em relação a Moisés, né? Moisés, ele estava liderando, e aí Jétro, ele aconselhou Moisés a constituir 70 líderes, né? E aí esses líderes estavam ali para ajudar Moisés na administração. Talvez seria o caso, e talvez seria até mais barato do que um helicóptero de 4 milhões e meio. Trocando em miúdos, meio que ele meteu os pés pelas mãos aí nesse investimento, né? Agora, nos deixa perplexos, né, ao fato de, obviamente, você começou a entrevista falando, não sei a contabilidade, a gente não sabe a contabilidade da Lagoinha da família, mas nos deixa perplexos o fato de ele não conseguir pagar uma parcela de 220 mil reais. É claro que a gente está falando de uma parcela gigante, mas a gente está falando de uma igreja também volumosa, né, vultuosa, que a gente imagina que ele recebe ou fatura isso, ou arrecada isso, talvez até em um culto só. 20 mil pessoas ali, e tudo é pago, tudo é dinheiro. Pode ter, Mariel, algo a mais, tipo assim, a igreja pode realmente estar muito endividada a ponto de não conseguir pagar uma parcelinha como essa? Pode ser isso, Israel, pode ser, né? Agora, pode ser também arrependimento da compra, como o caso também de uma outra execução, né, um outro processo de execução,
onde foi adquirido aí um imóvel residencial, salvo engano, em São Roque, né? Ou como é que é? Araciguama. Uma coisa assim. Vou pegar o Eu não nome sou aqui de São direitinho. Paulo, então os paulistas que me perdoem, essa cidade eu não conheço. Mas no caso desse imóvel residencial, parece que eles desistiram da compra e o motivo da execução é a execução da multa contratual. E aí, no caso, não é mais por falta de pagamento. Ali o que houve foi o pastor André comprando esse imóvel, salvo engano, no valor de 5,6, né, milhões, comprou esse imóvel. Araçariguama. Isso, Araçariguama, isso mesmo. Então ele comprou esse imóvel, fechou o contrato, pagou R$ 120 mil para adquirir esse imóvel e logo após a aquisição comunicou que não iria comprar mais. Então ele desistiu da compra. Entretanto, tal como todo contrato, né, independentemente se é um bem desse valor ou qualquer outro, pode ser um carro, pode ser uma geladeira, né, enfim, existe uma previsão contratual de multa. E no caso, 10% do valor do bem, né, do bem adquirido. Então, esse processo de execução, ele, que a gente teve notícia, né, Isaías, você me passou, esse processo de execução, ele está cobrando essa multa, que é de R$ 500 mil, né? Considerando que já foi pago, não sei o que, a multa de R$ 500 mil. Então, pode ser isso também, às vezes não é uma questão de contabilidade, de mais passivo do que ativo, mais saída do que entrada. Pode ser que ele também tenha desistido da compra desse helicóptero e por essa razão parou de pagar. Partindo dessa premissa que ele está desistindo, e aí levando em consideração isso, desistindo de duas compras importantes, uma da igreja e uma pessoal, a casa de 5,6 milhões, isso também não mostraria que, tem alguma coisa acontecendo aí, não vou conseguir pagar. Eu entrei numa situação e eu preciso desistir, é melhor pagar a multa do que pagar o restante da dívida. Isso também não seria também um sinal, Mariel, de que as contas não estão tão bem assim? Pode ser também, Israel. Agora, o motivo da desistência pode ser vários, né? Nunca saberemos. A não ser que tenha uma nota oficial a respeito disso, que seria importante um esclarecimento sobre isso. Eu nunca comprei nada que eu não tivesse intenção de ficar com aquilo até o final. Eu nunca. Mas pode ser, quem aí não compra no Shopee, e aí ao chegar o bem, não é bem o que eu queria, eu achei que era outra coisa, e devolve, né? Então isso aí pode acontecer. Depois da compra, verifica que aquilo ali não atende. Eu costumo comprar alguma coisa, não era, né? Isso aí pode acontecer. Você acha que é uma coisa, quando chega é outra e você desiste. Eu costumo quando da compra. Eu costumo, quando compro alguma coisa e me arrependo da compra, eu costumo pagar do mesmo jeito e ficar com prejuízo, porque é culpa minha, né? Foi um erro meu. Nunca aconteceu nesse sentido, não. Já me arrependi bastante de algumas coisas, mas fui até o final, porque, afinal de contas, do outro lado também tem alguém que contava com isso, né? É complicado. Então, a gente ouve muitas histórias, a gente precisa, inclusive, filtrar algumas coisas. Há quem diga... Pode falar. Em se tratando de igreja, isso é especialmente delicado. Pode falar, Maria. Em se tratando de igreja, isso é especialmente delicado porque pode parecer que a igreja ela está querendo dar o cano, né? Não está querendo pagar. Então essas desistências de compra ficam um pouco delicado, né? Fica um pouco chato diante daqueles que vão tomar uma decisão, né? Se vai
fazer ou não, enfim. Vamos esperar ver se há mais esclarecimento sobre essas situações aí contratuais. Talvez agora o pastor André Valadão, assumindo a Alphaville, vai equacionar, né, essas dívidas e, às vezes, devolver o que precisa ser devolvido, para não ficar devendo nada a ninguém a não ser o amor, conforme diz a palavra. Eu especulei no meu vídeo, já para a gente encaminhar para o fim, eu especulei no meu vídeo que a partir de agora a gente vai ter um enxugamento de folha, né? Uma diminuição de algumas coisas. E se isso começar a acontecer, significa que a gente está especulando no caminho certo, né? De fato, são as dívidas que levaram o André Valadão a tomar essa decisão para blindar e proteger o bom nome da Igreja Lagoinha, né, Mariel? Sim, é importante, né? Uma igreja ela não pode ficar devendo com compradores, credores, até porque você imagina só uma igreja, alguém pede a falência de uma igreja, né? Aí o juiz decreta a falência de uma igreja, manda um interventor para a recuperação judicial de uma igreja. Isso está acontecendo, né? Tem outras denominações aí que estão devendo bastante, estão sendo despejadas dos imóveis que alugaram. Uma igreja não pode ser assim, né? Uma igreja não pode dar um passo maior que a perna, não pode adquirir bens que não tenha condições de comprar. Não sei se esse é o caso do André Fernandes, mas a partir do momento que o pastor André Valadão assume, ele, como é um excelente administrador, acredito, e ele está bem amparado, tem uma grande equipe, eu acredito que a equalização dessas dívidas ela vai ocorrer, e sempre, né, buscando o melhor para o reino de Deus. O pastor André está bem amparado, tem uma grande equipe, isso aí vai acontecer. Agora, a verdade precisa ser dita, né? O André Valadão precisou de ter muita coragem, muito pulso firme e liderança para tomar essa decisão, né, Mariel? É extremamente impopular, não sei se dentro da comunidade, mas fora, sem dúvida, né? A própria internet, os próprios internautas e outros veículos de comunicação também vão para cima dele e vão dizer um monte de coisa lá, como se ele fosse o grande vilão da história. Então, precisou, de fato, ter muita coragem para tomar essa decisão, né? Não foi colocado, né, como se ele tirasse ou estivesse tirando e cortando o pastor André Fernandes, conforme a gente já disse no início, né, ele está seguindo aí o ministério evangelista dele. Agora, ele, enquanto André Valadão, pastor também de uma igreja local em Orlando, nos Estados Unidos, realmente demanda muita coragem você estar lá e, ao mesmo tempo, assumir uma responsabilidade gigante, porque Lagoinha Alphaville é uma igreja gigante, e assumir essa responsabilidade aqui é pesado. Não sei quem estará com ele auxiliando nessa nova gestão. A gente viu, né, uma movimentação, até mesmo antes do anúncio desse desligamento, de uma reunião com regionais lá em Alphaville, né? Então, o que a gente chama de head, né, são os cabeças da igreja, eles estavam lá antes do anúncio desse desligamento, né, do André Fernandes enquanto pastor sênior da Lagoinha Alphaville. Então, ali tem uma equipe local que vai, naturalmente, auxiliar o pastor André Valadão nesse trânsito, né, esse trânsito maluco de Orlando para o Brasil, né, que não são poucas horas de viagem toda vez que ele precisar vir aqui. É uma rotina bem difícil. Você acha que ele vai continuar por muito tempo ou é uma questão mais temporária até que ele consiga indicar ali o interventor? Eu acho que é temporário, Israel. Até olhando para a família do pastor André Valadão, eles não têm hoje, né, pelo menos o que a gente tem conhecimento, eles não têm nenhuma pretensão de retornarem para o Brasil. Então a pastora Cassiane deve continuar em Orlando,
os filhos dele também devem continuar nos Estados Unidos, então deve ser temporário. Não tem como ser por muito tempo essa presença do pastor André e essa ponte aérea, né, entre Orlando e São Paulo. Até mesmo um helicóptero, que a gente está falando aqui de helicóptero, precisaria de um helicóptero ainda maior para fazer esse trânsito do Brasil para Orlando. Esse Jet Ranger aí não conseguiria fazer esse translado do pastor André. Ah, mas o André tem jatinho, né? O André tem jatinho dá, irmão. Mas eu acho que não é dele, né? Ele deve pagar para voar. Não, a igreja concorda. Você não está informado sobre os bens da sua igreja, mano? Mas tudo isso aí não sei, não. Realmente fica muito caro, né? Se tem um jatinho particular, isso aí facilita bastante, né? Porque você não depende do horário da aviação comercial. Mas tem um custo, né? A gasolina do avião, ela não vem de graça, o aeroporto, o hangar, o piloto, tudo isso aí tem um custo bem alto. Mariel, obrigado mais uma vez, meu irmão. Vamos continuar acompanhando por aqui, né? Vamos continuar acompanhando para saber aí o desfecho dessa situação e para onde vai efetivamente o André Fernandes e quem eventualmente lá na frente é quem vai ocupar o seu lugar. Obrigado por ter aceito o convite. Fique à vontade para se despedir, deixe as suas redes sociais, se comunique aí com a nossa audiência. Obrigado, Israel. A gente aqui tratou, né, de um tema delicado, tratamos aqui com leveza, sem acusação, né? A gente realmente não tem todas as informações e o que a gente pode falar é a partir daquilo que a gente está vendo. Eu fiquei feliz com essa transição, porque para o pastor André Fernandes, que é o evangelista, eu acho que isso aí vai ser muito bom para ele. Para a Lagoinha não houve mudança de placa, então todos os membros de Alphaville estão ali como Lagoinha ainda, não teve escândalo, não teve briga, não teve divisão, né? Então, glória a Deus, acredito que o reino de Deus só tem a ganhar com isso. E aqueles que quiserem me adicionar nas redes sociais, podem me procurar lá no Instagram, @advmarielmarra ou @marielmarra. Vai ser um prazer conversar com vocês. Grande abraço.